Olá, queridos, graça e paz. Você é muito bem-vindo à Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. E hoje nós traremos um assunto que esperamos que Deus mexa com você, que o Espírito de Deus possa entrar na tua alma e te levar para dentro da presença do nosso Deus. Hoje eu quero falar sobre pecado secreto. E de todos os pecados que a Bíblia nos apresenta, existem pecados famosos. O pecado de Jacó, que mente para o seu pai com a ajuda da sua mãe e dissimuladamente exerce a posição que era do seu irmão. Existe o pecado famoso, o pecado de Pedro, que nega Jesus uma, duas, três vezes. Tem o pecado de Judas, que traz Jesus por dinheiro. Então a Bíblia vai contando seguidamente tropeços, homens que erraram o alvo, homens que se tornaram reféns do pecado, homens que foram confrontados pelo Espírito Santo, que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo, que se arrependeram, que confessaram o seu pecado e que seguiram em frente. Mas também encontramos erros e pecados de gente que finge que Deus não está vendo, que Deus não existe, que tem uma vida de engano por trás das cortinas, ou seja, tem uma vida dupla. Um dos pecados mais famosos da Bíblia é o pecado de um rei. Esse rei é citado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Você sabe o nome dele, é Davi, um dos homens mais extraordinários da Bíblia, um homem que leva consigo o próprio nome do Messias, de Cristo. Jesus é chamado de filho de Davi, ou seja, de descendência de Davi, aquele que vem da raiz de Davi. Davi é um homem tão especial para Deus, que Deus promete para ele que o Messias sairia ou nasceria na mesma cidade que Davi, que é a cidade de Belém. Davi, a cidade de Belém é a cidade do rei Davi, é ali que nasce. Davi, ele é um homem que faz uma aliança forte com Deus, mas mesmo assim, num determinado momento da sua vida, ele fraqueja, e ele peca contra o Senhor. Se você não conhece a história dele, ele tem um envolvimento extraconjugal, ou seja, ele tem um adultério com uma mulher que morava perto da casa dele, uma vizinha dele. Ele, para esconder o fruto desse pecado, você sabe que o pecado ele tem um gosto muito doce no início, mas o final dele é amargo como fel. E ele então descobre que essa amante dele, essa mulher que ficou com ele apenas uma noite, havia engravidado. E então ele, para esconder o pecado, ele como rei de uma nação, ele como homem santo de Deus, porque naqueles tempos, talvez você não entenda aqui, o contexto histórico e cultural daquele tempo, o adultério era punido com morte de pedrada. Para você ter uma ideia, quando aqueles fariseus levam até Jesus a mulher que foi pega em adultério no ato, eles iam apedrejar ela. Então o apedrejamento era a pena capital prevista na lei mosaica, ou seja, biblicamente, para punir um dos pecados mais terríveis da Bíblia, que é o pecado do adultério. Então o próprio rei estava em maus lençóis ali. Ele tem uma gravidez indesejada com uma mulher que é vizinha dele, e ele precisa esconder isso, porque senão ela também ia morrer. Então ele trama sordidamente uma tentativa de esconder o pecado, e ele continua escondendo o pecado. Ele, na verdade, ele é o autor intelectual da morte do marido dela, que estava na guerra, e ele esconde esse pecado. A Bíblia vai dizer para a gente, em Provérbios, capítulo 28, verso 13, que aquele que esconde o pecado nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aliás, se há um princípio da liberdade, um princípio de libertação muito forte, é o princípio da confissão de pecados. Eu normalmente faço com toda a igreja, eu digo, repita comigo,
e a gente, juntos aqui, nós confessamos pecados, porque a confissão de pecados traz sobre a vida daquele que está confessando o perdão. O perdão, ele vem como? Ele vem com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que tem gente que fica fingindo que não tem pecado, que fica fingindo uma vida de santidade, de pureza, e na verdade ele não prospera porque ele está escondendo, e ele vai colocar a culpa em todo mundo, mas ele nunca vai dizer: a culpa é minha. O pecado de Adão fala sobre isso. Adão, ele esconde o pecado, ele se esconde de Deus. Quando ele viu que ele estava nu, ele se escondeu, e Deus pergunta: Adão, onde você está? Como se Deus tivesse perdido Adão de vista. Ele diz assim: eu ouvi o som dos teus passos no jardim e me escondi. O pecador, ele sempre se esconde. Há um mecanismo muito forte de fuga na vida do pecador. O pecador, ele faz isso, por quê? Porque a natureza do homem fugir das suas próprias responsabilidades ou das consequências do pecado. Vamos falar então sobre o rei Davi. Diz assim a palavra de Deus, em 2 Samuel capítulo 12, o pecado de Davi acontece em 2 Samuel capítulo 11, e as consequências começam a vir em 2 Samuel capítulo 12, assim, verso 9, porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele matastes com a espada dos filhos de Amon. As consequências do pacto. Davi fez uma aliança aqui com o pecado. Davi, ele se aproveita de uma guerra com os amonitas. Amon hoje Jordânia, a capital da Jordânia chama-se Amã, ligando justamente esse nome Amã ao povo, os amonitas que viviam ali, viviam além do Jordão, para o lado de lá do Jordão, ou seja, o Jordão separa Israel, Israel seria a porção oeste, e a Jordânia, a porção leste do Jordão, e ali Israel estava num conflito de guerra com os amonitas. Detalhe, o povo de Israel estava vencendo a batalha, e Amon estava cercado, o povo de Amon estava cercado, e a vitória era iminente. Repare isso, o pecado sempre vai vir quando você estiver vencendo. A sugestão do pecado, a tentação, ela aparece no momento em que você acha que você não pode ser atingido. É quando você sobe no teu coração orgulho. Ali, nesse momento, você tropeça achando que você mesmo está vencendo, mas você sabe que não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus que você vence. Aqui Deus dá uma palavra duríssima pela boca do profeta Natã ao rei Davi, porque você desprezou a palavra do teu Deus e fez o que era mal aos olhos do teu Deus. Então, quando nós pecamos, o nosso pecado ele não fica em secreto diante do mundo espiritual. Você pode enganar, nós vemos exemplos de pastores que caem, de lideranças que caem, de ministérios que caem, de ministros que caem, e todos eles disfarçando através de uma cultura mesmo, em que a pessoa consegue enganar as pessoas. É isso que Jesus chama de hipocrisia. O hipócrita é alguém que finge ser alguém que na verdade ele não é. Então aqui o rei Davi, ele começou a assoviar pelo palácio, fazendo com que não, olha, morreu o teu servo Urias, ele ficou ali, não, isso acontece, é assim mesmo. Ele traz para sua casa a vizinha, a mulher, ele acha que o mundo espiritual não vai ver. Você fez o que é mal, querido, quando você peca, querido, você peca diante de Deus. No Salmo 51, Davi vai dizer: somente contra ti pequei. Ele sabe que ele está pecando contra o Deus dele, e isso está causando uma ruptura no relacionamento. O papel do pecado é deixar você afastado de Deus. O pecado faz com que você viva longe do teu Pai que está nos céus. É por isso que tem gente que acha, não, porque Deus não me ouve. Não é Deus que não te ouve, é o pecado que faz separação entre você e teu Deus. Isaías 59 deixa isso claro.
O ouvido de Deus não está tapado para que não possa ouvir. O seu braço forte, ele não está fraco, não está encolhido para que não possa salvar. Mas os vossos pecados fazem ele virar o rosto de vós. Fazem separação. Aqui, Deus está falando das consequências do pecado. O pecado, por mais que você mantenha ele em segredo, por mais que você mantenha ele escondido, ele no mundo espiritual, ele é feito abertamente. Nós temos fama espiritual. Tem muita gente que me pede ajuda, fala: pastor, a minha vida, o meu filho, eu recebi uma mensagem esses dias de uma mãe desesperada, pedindo socorro para o seu filho que havia ficado endemoniado. Uma criança endemoniada, aprenda isso, não é a criança, é o pai, a mãe, o avô, a avó, o cuidador, aquele que é responsável pela criança. Eu fiz aqui já muitos tratamentos de pessoas que pediram socorro na área de libertação, e a gente é comum, o Espírito Imundo, falar: eu estou aqui desde a infância, eu estou aqui desde o ventre da mãe. Então não é a criança que o inimigo foi lá e entrou na vida dela. Há uma permissão, há uma legitimidade, não é legalidade. Há um acesso legítimo do Espírito Imundo na vida da criança, quando um pai, quando uma mãe, que fazem a cobertura espiritual sobre a vida do seu filho, pecam deliberadamente contra Deus. Ou seja, eles se afastam de Deus de tal maneira que o inimigo aproveita desse ato, o inimigo aproveita desse espaço, dessa brecha que é dado e entra na vida da criança. É isso, gente. Então, toda vez que eu falo sobre consequência de pecado, o problema em si não é a consequência, mas é a razão pela qual aquilo está acontecendo. E é sobre isso que a gente está tratando hoje. Gente que esconde iniquidade. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me a Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como foi, ou como ia a guerra. 2 Samuel 11, de 6 a 7. O autor intelectual do pecado sempre quer ocultar o engano. Aqui, Davi sabia exatamente o que estava fazendo. Ele pinça o próprio marido de Batseba, do meio do exército, e ele vem com uma conversa sobre: me dê informações de como está, me diga como é que está o teu ministério, me diga como é que está a tua vida, como é que está o teu pastor que está cuidando de você. Mas na verdade tudo isso não fazia parte apenas de uma grande trama, de um grande negócio para ocultar um pecado do rei. Interessante que o rei Davi, esse personagem bíblico, da história real bíblica, ele tem mais de 66 capítulos dedicados a ele. Ninguém, a não ser Jesus Cristo, ninguém tem mais capítulos dedicados a si mesmo na Bíblia do que esse homem. E aqui Deus expõe o pecado de Davi. Gente, imagina você ter os seus pecados expostos num livro que nunca vai deixar de existir. A Bíblia diz, Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas nem um tio, nem uma vírgula será retirada. Aqui Deus está usando a história de um homem segundo o coração de Deus, de um homem do qual eu e você, a gente não pode nem amarrar a sandália dele. Você está se comparando com Davi, achando que você é melhor que ele? Não é não, querido. Não é não, porque é muito difícil ser como Davi. Davi é um homem que peca, e você peca, e eu peco, mas o comportamento dele é um comportamento que, apesar dos tropeços, ele vai atrair o favor do Senhor. Apesar disso, ele vai conseguir alcançar a misericórdia e o perdão. Eu citei aqui Provérbios 28, 13. A Bíblia diz: aquele que esconde o seu pecado nunca prosperará. Tem muita gente que não prospera porque oculta pecado. E eu não estou falando aqui para você sair na sua igreja e sair contando o que você fez para todo mundo, dar um testemunho no YouTube, nem isso não, querido. A gente confessa pecado diante de Deus. Tem gente que pede socorro para pastor. Aí que entra Tiago capítulo 5, a partir do verso 15, quando diz: confessai uns aos outros as vossas culpas, para que sareis. Tem gente que precisa confessar: olha, eu pequei contra você, eu errei contra você. Entenderam? Então vamos lá.
O autor intelectual do pecado sempre quer ocultar o engano, e ele vai tentar corromper. O que é a corrupção, gente? É uma tentativa de eu comprar você com favores. Diz assim: depois disso, Davi a Urias, desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente na mesa do rei. 2 Samuel 11:8. O que o rei faz? Ele tenta subornar ele. O rei, ele tenta fazer com que Urias, o rei Davi havia se deitado, havia engravidado a mulher de Urias. O que ele faz? Não, vai para a tua casa descansar, vai para a tua casa ter um tempo com a tua esposa. Você sabe como é que o pecador é malandro, gente? Ele vai, fala assim: ih, engravidei. A mulher dele fala: lembra que você veio me visitar durante a guerra? Pois é, foi naquela noite que você me veio visitou, que você engravidou. Então ele vai tentar comprar. A Bíblia diz em Provérbios 29:5: o homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Tem uma versão que diz: aquele que lisonjeia arma um laço ao coração. Ou seja, a lisonja, quando as pessoas querem te elogiar demais, não que você não deva receber elogio, você pode receber elogio, não tem problema, mas tem pessoas que falsificam, é uma tentativa apenas de ganhar a tua confiança. O psicopata, o sociopata, ele faz muito isso. Então é uma maneira assim muito escorregadia de se aproximar de você, de se aproveitar da sua vaidade, de se aproveitar de palavras de doçura, de presentes, para ser apenas um amigo. Mas ele quer o quê? O interesse dele é sempre o poder, o prazer e a posição que ele quer ocupar. Número 3, pecador sempre transfere culpa. Adão falou que foi a mulher que tu me deste. A mulher falou: foi a serpente que me enganou. Aprenda isso. Tem mulheres e tem homens que estão sofrendo dentro de casamentos doentes. Tem gente sofrendo dentro de trabalhos, de locais de trabalhos que são adoecidos, porque as pessoas são doentes. E o pecador sempre vai dizer que o problema é dos outros. Você está fazendo o teu serviço corretamente, você está levando a tua vida corretamente, mas ele sempre vai transferir para você um problema que é dele. E sucedeu que pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-a por mão de Urias. Escreveu-a na carta dizendo: põe a Urias na frente da maior força da peleja. 2 Samuel 11, de 14 a 15. A culpa é sua, a culpa é dos outros, a culpa é do diabo. É assim que a pessoa culpada, ela sempre joga a culpa é dessa igreja aqui, ó. A culpa é desse pastor, a culpa é desse ministério. Ah, pastor, se tivesse a mãe que eu tive, se tivesse o pai e a família, ele vai tentar justificar o seu erro, colocando os outros para receber a recompensa do seu pecado. Ele pega Urias, que não tem nada, é o único homem ileso, o único homem limpo, o único homem leal, nessa história terrível, o único homem correto acaba morrendo. Davi pega Urias e coloca ele para morrer, coloca ele na pior frente de guerra. Quer dizer, é o processo de fritura. Eu não tenho como pegar ele, joga, sabe como é que faz? Então vamos pegar ele e vamos jogar na cova dos leões. É isso. É quando você não tem como pegar alguém. Nós vemos isso muito na mídia. Quando a mídia quer fritar alguém, o que ele faz? Começa a colocar. Eu tenho ainda membros dessa igreja que foram políticos, por exemplo, falaram assim: pastor, eu não me corrompi, eu não fiz negócio, eu sabia que ali dentro da Câmara, ali dentro do local onde a gente servia para o povo, como ministro do povo, como deputado, como vereador, eu sabia que tinha gente ali que se corrompia, eu não me corrompia. Então, porque eu não me corrompia, havia toda uma tramóia para me colocar para fora daquelas áreas onde havia muito dinheiro. Gente, o pecador, ele transfere culpa. Enquanto ele não confessa o pecado, ele vai transferir a culpa. Ele é desleal, de uma maneira assim, é desonesto, na verdade, com pessoas que foram leais a ele. Escreva uma carta dizendo:
ponde a Urias na frente da maior força de peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. 2 Samuel 11:15. Aqui, o que está acontecendo é uma queima de arquivo. Joabe não é bobo, Joabe entendeu o recado. Ele tem que morrer, mas não pode parecer que foi uma morte assim. Eu não matei ele. Diz que o inimigo matou, diz que o diabo é que matou ele. É quando alguém que está num determinado ministério, e aí o líder do ministerial quer o quê? Quer tirar ele para fora, quer expulsar, em vez de trazer ele. Interessante que a gente tem uma cultura militar. Eu vivi isso a minha vida inteira. A minha geração é uma geração diferente de oficiais. A gente sempre aprendeu assim, que inimigo bom é inimigo morto, né? A nossa geração não pensa isso. A gente sempre diz, inimigo bom é inimigo que vira meu aliado. Então essa capacidade de você transformar os teus adversários em teus amigos, é que faz de nós gerentes, faz de nós líderes capazes de trazer, de acumular, de ajuntar pessoas na nossa mesma causa. E foi isso que Jesus fez. Jesus, ele não fica de bate-boca com os adversários, ele ganha os adversários. É isso que o cristianismo faz. É você fazer com que aqueles que são contrários a você se tornem simpáticos a você. Como? Dando pão a quem tem fome, tratando bem o que te trata mal, falando bem de quem te fala mal, abençoando quem te amaldiçoa, devolvendo o mal com o bem, fazendo voltar a outra face. Quando alguém te ferir uma face, volta a outra. Alguém te obriga a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te tomar a tua túnica, dá também a capa. O cristianismo, a reação do cristão é uma reação completamente diferente de uma outra reação que fala o seguinte: não, inimigo bom, inimigo morto. Aqui, Davi, ele pega o seu companheiro leal, ele não está esperando isso, mas ele vai ser de fato fritado. Despreza o senso de lealdade, fere de morte companheiros fiéis. Companheiro de fiéis é um marido que está traindo a esposa fiel, e ele chega em casa dizendo que a sua própria esposa está traindo. Olha para mim, o ciumento, preste atenção nisso, existe aquele ciumento doentio, mas que ele é ciumento por quê? Porque o coração dele é enganoso, o coração dele é capaz de trair, então ele acha que todo mundo é igual a ele. Todo ciumento ele acha que o seu companheiro vai trair ele. Então ele vive envolto numa fumaça de desconfiança. Aqui, ele está traindo um dos homens mais leais, Urias. Ele está entre os heróis de Davi, entre os guerreiros valentes de Davi. Destrói todos que se transformam em obstáculos aos intentos ilícitos e pecaminosos. Vai lá, se deita com a tua mulher. Urias falou assim: não vou não. O meu povo, os meus soldados estão na guerra, a arca do Senhor está na guerra, eu não vou me deitar com ela, eu não vou ser desleal ao meu princípio. Aí Davi, não tem jeito então. Sabe quando você não consegue corromper a pessoa? Então vai lá e mata ele. Já que ele não quer se juntar a nós, então a gente vai matar ele. Número 5. O pecado secreto faz você perder a lucidez. Aqui é terrível. A palavra lucidez, o homem lúcido é um homem que tem luz. Você olha, ele argumenta com razão, ele é uma pessoa razoável. Ele sabe pesar e falar assim: não, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Ele não é apaixonado pela causa dele, tipo assim, tudo que eu faço é certo, tudo que o outro faz é errado. É aquele torcedor de time que ele só consegue ver o que o time dele fez, o time dele perde, e ele vai botar a culpa no juiz, vai botar a culpa em todo mundo, mas ele não consegue ver que o time dele jogou mal, que o outro time teve o seu valor e jogou bem. Ele perde a clareza. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes, e saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo e dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. 2 Samuel 11:17. Tem muita gente que pensa que ser cúmplice do pecado não vai trazer nenhuma consequência. Querido, os cúmplices também são culpados. Joabe sabia o que estava fazendo, ele faz uma loucura
procura aqui a mando do rei. Ele veio de dizer para o rei: o que você está fazendo? Você está louco? O que você está fazendo? Você está traindo a tua mulher, você está traindo, você vai perder teu filho, eles vão te odiar. O que você está fazendo com a tua vida? Você está roubando tua empresa. Rapaz, o negócio que te sustenta, a empresa que te sustenta, você está falando mal do teu chefe. Explica para mim isso. Como é que alguém que recebe salário numa empresa fala mal do chefe que paga ele? Me explica isso. Você perdeu a razão, você perdeu a lucidez. Como é que você pode conspirar para a destruição daquilo que é o teu ganha-pão? Como é que você pode jogar contra aquilo que você espera que frutifique? O pecador, ele faz isso. Ele se torna cego espiritualmente. 1 Samuel 11, de 1 a 2, então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes disse: com esta condição farei aliança convosco, que todos vos arranquem o olho direito, e assim põe esta afronta sobre todo Israel. Sabe o que o pecado faz? O pecado cega a gente. É muito interessante como é que, quando a pessoa está pecando, ela se faz de cego. É muito interessante quando a pessoa está pecando, ela finge que aquilo que ela faz não é pecado. Ela sabe que é errado, mas ela começa o quê? A racionalizar. Ah, mas todo mundo faz. Ah lá, o pastor fulano também fez. Ele começa a tentar distrair a gente. Ele começa a tentar fazer algo chamado cortina de fumaça. O que é a cortina de fumaça? Você faz uma distração. Para quê? Para que as pessoas olhem para o lado e não olhem para o teu pecado. É isso. A cegueira espiritual, ela não permite, o pecado é muito interessante, que ele não permite que a pessoa olhe para si mesmo. Ele não permite que a pessoa enxergue a si mesmo. Ele não faz com que a pessoa, no seu coração, enxergue a besteira que está fazendo. É comum o pecador dizer assim: não vai ter problema nenhum. É comum o pecador dizer assim: não, isso todo mundo faz. Agora, uma das piores tragédias que tem é a pessoa se alegrar com o pecado dela. Eu, falando de mensagens recebidas, recebi esses dias uma mensagem de uma pessoa que disse assim: pastor, meu cônjuge se envolveu com uma outra pessoa fora do casamento. Essa pessoa te diz evangélica, escute isso, te diz evangélica, quer dizer, ele está em adultério, mas ele me largou, ele foi para perto dessa mulher, e essa mulher hoje está vivendo com ele, e eles estão felizes no casamento. Querido, olha, quando a pessoa se alegra com o pecado, isso significa que ele chegou num grau de irritação. Sabia que tem gente que irrita a Deus? A Bíblia diz para a gente em Provérbios: cova profunda é a boca da mulher adúltera. Aquele contra quem o Senhor está irado, cairá nela. Quando uma pessoa cai em adultério, ele irritou demais o Senhor, demais o Senhor. Então aqui, a pessoa começa a se alegrar, achando que o pecado que ela cometeu valeu a pena. Aí isso aqui é terrível. E morreu também Urias o Heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. Presta atenção, eles perderam a guerra. Urias é assassinado. Os habitantes da cidade de Amon vão à peleja, matam Urias, e Joabe diz assim: ó, deu tudo certo. É o sujeito que quer assaltar um banco, ele quer cometer uma fraude, ele quer organizar uma licitação irregular, ele quer esconder a sua iniquidade, e ele consegue, e ele vai fazer um culto de ação de graças. É isso aqui. Ele se alegra com o pecado. Gente, isso aqui vai custar caro demais. Querido, preste atenção. Deus não abençoa o pecado. Eu vou repetir. Não existe
bênção no pecado, não se alegre porque você venceu pecando. Sabe por quê? Porque essa conta vai chegar na tua vida. E eu não falo isso, gente, como um profeta que quer ver destruição. Eu estou falando para você o seguinte: se arrependa, confesse o teu pecado, abandone o teu pecado, peça socorro ao teu pastor, peça socorro a alguém que pode te ajudar, para que ele te livre disso. Mas assim, meu Deus, olha o que está acontecendo comigo. O pecado secreto, gente, troca a mentira pela verdade. O pecado secreto faz a gente... Não, eu estou ficando doido. Será que a culpa é minha agora? Será que eu estou ficando maluco? Você vai lá, você mente, você engana, você rouba, você aborta, você trai, você faz o que faz, e a culpa é minha. É isso que o pecado secreto faz. Ele troca a mentira pela verdade. Foi o mensageiro e entrou e fez saber a Davi tudo que Joabe enviara a dizer. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, olha só, ele vai trocar a mentira pela verdade. Na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Olha a mentira. Uma mentira travestida de verdade é um método dissimulado para consignar o pecado. Isso é mentira. O texto anterior diz que Jobe sabia muito bem o que estava fazendo. Pegou aquele homem Urias, colocou ele na frente da maior força de combate inimiga e recuou. Não é que eles foram mais fortes. Foi aqui que Joabe se fez de fraco para matar o inimigo. Gente, Deus, ele se auto-intitula. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Gente, existe uma luta no mundo espiritual muito clara entre a mentira e a verdade. O diabo é o pai da mentira. Jesus é a verdade. Jesus diz só: no diabo não há verdade nele, porque quando ele mente, ele fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. O pecado secreto, escute, querido, o pecado secreto, ele é capaz de trocar a mentira pela verdade. Tem gente pregando a mentira por conveniência. Tem gente vivendo mentira porque ele não quer sair do buraco do engano. Então, gente, 9 é gente que interpreta o mal como coisa boa. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o Eteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade, e a derrota, esforça-o tu assim. 2 Samuel 11:24. É gente que relativiza o pecado. Isso é assim mesmo. Não fique triste, a vida é assim. A espada não escolhe quem devorar. Olhe para mim. Olhe para mim. A Bíblia diz, Mateus capítulo 26, Jesus diz: aquele que vive pela espada morrerá. Davi vai sofrer as consequências desse sangue aqui. Davi vai sofrer as consequências desse pecado secreto. Ele está relativizando o pecado. Ele está interpretando o mal como se fosse uma coisa boa. Na verdade, os flecheiros lançaram flechas. Morreram alguns. Ele, para esconder o pecado dele, não é que ele morreu só Urias, morreu mais gente com ele. Tiveram esposas, outros que ficaram viúvas. Tiveram mães que perderam seus filhos. Tiveram filhos que ficaram órfãos e perderam seus pais. Só que ele interpreta isso como bem. Morreram alguns. Gente, pastor de verdade não quer perder ninguém. Pastor de verdade, ele não quer que do seu rebanho ninguém se perca. Davi, ele sabia disso. Ele fala isso em 1 Samuel 17. Ele fala: eu cuido das ovelhas do meu pai. Quando o leão ou o urso leva uma ovelha do meu pai, eu vou atrás dele e pego ela de volta. Eu pego dando tapa, eu pego dando golpes no inimigo. Aqui, o pecado secreto fez algo no coração de Davi. E sabe o que aconteceu com ele? Ele achou que foi bom perder algumas ovelhas. O bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas, é o contrário. Aqui o pecado secreto fez com que
Davi ignorasse o bem ou trocasse o bem pelo mal. Agora, uma hora a gente tem que acertar conta com o pecado. Não adianta você querer escapar. Você pode pegar essa mensagem e mandar para quem você quiser. Quando você vai acertar conta com o pecado, você vai ver que você ficou refém daquela insensatez que você cometeu. É muito interessante, assim, pastor, como é que eu fui me envolver nisso? Como é que eu fui assinar esse contrato? Como é que eu fui fazer esse negócio? Como é que eu fui tolerar isso na minha empresa? Como é que eu fui, como é que meu coração se apaixonou por aquilo que eu não devia ter me apaixonado? Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, 2 Samuel 12:10. Você semeou, agora você vai colher. É interessante que o mal que Davi comete é dentro da sua casa, é dentro da sua relação de intimidade. Sabe o que vai acontecer aqui? Deus está dizendo o seguinte: você plantou isso, você vai colher isso. Tem muita gente que quer pecar, mas quer se livrar da consequência do pecado. Querido, o perdão tu vai receber, hein? Mas a consequência você não vai sofrer, você não vai escapar, não. Tem gente, há muitos anos atrás, eu era pastor numa outra cidade, aliás, nem pastor eu não era. Eu era ministro numa outra cidade de São Paulo, em Guaratinguetá. Eu lembro de um caso muito interessante, de um rapaz que vivia na igreja, vivia no pecado, se envolveu com todo tipo de gente ligada ao crime, ligada ao tráfico, ligada à droga. Um dia ele tomou um tiro, ficou aleijado. Pronto, ficou na cadeira de roda. E ele começou então a sentar no primeiro lugar da cadeira do banco e falou assim: ó, agora eu estou pronto, agora eu não peco mais. Gente, já era. Agora você vai ficar aleijado o resto da vida. É Jacó que quer ir brigar com o anjo. Quer ir brigar com o anjo? Vai. Você podia ter sido abençoado antes, Jacó. Agora você quer a bênção do anjo? O anjo toca na coxa dele e fica aleijado pro resto da vida. Davi vai carregar isso para o resto da vida. Querido, preste atenção nisso. Há tempo ainda para você se arrepender. Há tempo ainda para você abandonar o pecado. Porque essa insensatez vai fazer você ficar refém. Pior do que isso, a tua família toda vai sofrer, Davi. Davi, olha para mim, você agora é um Davi. Você vai ter filho sendo estuprado dentro de casa, porque acontece com Diná. Você vai ter irmão brigando com o irmão, porque acontece com Absalão, com Aminadab, com Salomão. Eles vão um se esfaquear o outro. Entenda, querido, que você vai ficar refém do seu pecado. Número 2, Deus ele vai punir a estupidez dos cúmplices. Caia sobre a cabeça de Joabe, e sobre toda a casa de seu pai, e nunca na casa de Joabe falte quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se atente ao bordão, ou quem caia a espada, ou quem necessite de pão. Ele está dizendo o seguinte: esse daqui, que foi conivente com o pecado do líder, que foi conivente com o pecado daquele homem, não, mas eu tenho que matar, eu sei que é errado, mas eu vou matar, querido. Ele está falando de miséria, de pobreza, de enfermidade sem cura. Ele está falando de gente mendigo. Ele está falando de gente que sofre. Cumplicidade é pecado. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo 5, 22. Sabe o que Paulo está escrevendo ao jovem pastor Timóteo? Cuidado, hein? Cuidado para quem você chama para o teu ministério. Não impõe as mãos precipitadamente sobre a vida de ninguém, sobre a cabeça de ninguém. Porque se ele pecar, você vai ser cúmplice do pecado dele. Então, não, eu vou chamar o fulano para ser pastor, porque a família dele tem dinheiro. Não, eu vou chamar ele para ser pastor, ele está em pecado, ele está se lambuzando na iniquidade. Aí que ele vai receber uma posição de pastor, e a partir daí, ele vai viver em santidade, querido. Não funciona assim. O arrependimento tem que vir primeiro. Se a pessoa não produz fruto de arrependimento, nem batizada ela não pode ser. E não sejas cúmplice das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Efésios 5, 11. Cuidado
com aquilo que você chama de santidade, quando a santidade é pecado. Número 3, quando você for acertar conta com o pecado, lembre-se que o teu pecado faz um marketing para o reino das trevas, promove o reino das trevas, porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, a Urias o Heteu feriste a espada, a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste a espada dos filhos de Amon, porque tu fizeste em oculto. Ele vai dizer aqui, ele vai continuar dizendo assim, você vai fazer o povo blasfemar contra o teu Deus. Querido, cuidado com aquilo que é oculto. A única maneira do império das trevas te tocar é você tendo vida em oculto. Eu queria muito te convidar hoje para que você se arrependesse. Eu queria muito assim, a gente está começando praticamente o ano de 2012, ainda estamos em janeiro aqui, querido. Eu queria muito te convidar para você, ainda que você ouça essa mensagem, daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, dobre o teu joelho, confessa diante do Senhor a tua iniquidade. Não promova o reino das trevas com aquilo que você está fazendo. Porque aquilo que você faz, escute isso, vai encontrar uma consequência no mundo espiritual. E aí as pessoas vão dizer, ah lá o crente, ah lá o Bíblia, ah lá o evangélico, ah lá o assembleia, ah lá o batista, ah lá o presbiteriano, ah lá o evangélico, ah lá o que eles fazem. Se arrependa. Se arrependa enquanto há tempo. Número 4, cuidado para você mesmo não ser a mão das trevas, não ser o carrasco da injustiça. Cuidado. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa. E porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. 2 Samuel 12, 5-7, Davi foi ser confrontado por Natã, que foi muito inteligente. Ele conta uma história, uma parábola entre um homem que tem muitas ovelhas e um outro que tem uma ovelha só. E Davi, ele vai sentenciar. Veja bem, o culpado, ele sentencia sem misericórdia. O culpado não tem compaixão, não tem. O culpado é alguém que ele tem um martelo de juiz, mas ele está julgando todo mundo pelo pecado dele mesmo. Ele está tão terrivelmente, ele se autocondena que quem faz igual a ele tem que morrer. Tem que morrer. Esse homem vai pagar quadruplicadamente. Já aconteceu com ele. Ele pagou, a morte de Urias custou para ele a morte de 4 filhos. Ele perde o filho dele com Batseba, que não tinha nenhum ano de idade. Ele perde Aminon, assassinado, a traição por Absalão. Ele perde Absalão, que é espetado por Joabe e o exército de Davi, e ele perde Adonias, que é morto pelo julgamento de Salomão. Você se torna o culpado pelo sofrimento da tua casa. Eu suscitarei o mal dentro da tua própria casa. E por fim, atrai um espírito de morte. Urias o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. Aí ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. O espírito de morte, eu já tenho ensinado aqui, ele é convidado por muitos pecados, mas essencialmente pelo pecado da rebelião. Você lembra disso? A rebelião é como o pecado da feitiçaria, é uma atração de espírito de morte. E o pecado do sangue inocente. O sangue inocente pode ser feito quando você mata animais que não tem nada a ver com você, em sacrifícios, em rituais ocultos. Vou lá matar uma galinha preta, um bode preto, um garrote, vou derramar um sangue. Quando você assassina alguém, quando você tenta, você vem de uma linhagem de tentativa de suicídio, quando você aborta, isso tudo atrai contra a tua vida um juízo de um espírito de morte. Aqui, Deus está falando assim, olha, Davi, eu te amo, você continua sendo um homem que eu te amo, só que você vai sofrer consequências por causa disso aí. E essas consequências, gente, aquilo que foi escrito para nosso ensino. Essas consequências, gente, elas são inapeláveis na vida da gente. Então, pega isso,
essa experiência do pecado secreto do rei Davi, transforma isso em verdade na sua vida e abandona o pecado enquanto você puder. Davi, ele vai escrever no Salmo 32, enquanto eu escondi o meu pecado, a tua mão pesou sobre mim. Gente, vem o juízo do Senhor. Não adianta você dizer assim que a culpa é dos outros, a culpa é da vida. Ah, pastor, eu tenho um problema financeiro grave. Ora por mim, querido, se arrependa, pare de gastar mais do que você ganha. Se arrependa do que você está fazendo, joga fora os seus cartões de crédito. Se você é descontrolado, busca ajuda. Para de sonegar aquilo que é do Senhor, para de reter aquilo que é de Deus, para de fazer isso. Pronto, você resolve o problema. Ah, pastor, eu quero que minha casa seja uma casa de paz. Então começa você vivendo em paz. Mas você é o primeiro a arrumar confusão, você é o primeiro a criticar, você é o primeiro a reclamar, você é o primeiro a levantar a voz na tua casa. Como que sua casa vai ser casa de paz? Me explica isso, se você é a própria fonte da guerra, ou uma das fontes da guerra. E você continua justificando, ah, pastor, mas ele fez isso, mas ela fez aquilo, e eu não sou sangue de barata. Entenda aqui, Davi, ele vai dizer assim, eu pequei contra o Senhor. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que esconde o pecado, nunca prosperará. Então, querido, aproveite esse tempo. Dobre o teu joelho. Eu tenho alguns livros, eu escrevi um livro Intercessão em Chamas, O Sangue nos Umbrais, Estágio de Guerra Espiritual. São livros que eu ensino você o quê? A confessar o teu pecado. A confissão. Quando você diz para Deus o nome do pecado, ah, Deus, me perdoe pelos meus muitos pecados. Não, chame o seu pecado de pecado. Chame o seu pecado, é idolatria. Você diz, olha, eu venerei imagens, eu acendi vela para aquilo que é estátua. Eu te desonrei, Deus. O que foi? Você mexeu com o ocultismo? Diga, eu fui participar da brincadeira do copo, eu fui buscar sortilégios, eu fui buscar runas, eu fui consultar a bola de cristal, os búzios. Diga para Deus o que você fez. Diga assim, ó, eu fui lá num terreiro ocultista e eu fiz um pedido, eu fiz uma aliança, eu pedi socorro para aquele espírito imundo. O que é? Você roubou? Diga, Deus, eu roubei. Eu preciso devolver isso, eu preciso consertar isso, eu preciso restaurar isso. Você traiu, querido. Diga para Deus, Deus, eu traí. Pastor, eu devo contar para o meu marido, eu devo contar para minha esposa. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o seguinte, que você deve confessar a Deus. Pastor, mas eu quero confessar para o meu marido e para a minha esposa. Querido, você conhece teu marido e tua esposa. Existem ministérios que exigem a confissão aberta. Eu não vejo isso no Novo Testamento. Eu não vejo isso. Eu não vejo Jesus chamando Pedro assim, contra feito todo mundo que você pecou. Eu não vejo Jesus chamando aquela mulher adulta, contra feito todo mundo que você é pecadora. Ele diz assim, ó, vai, não peques mais, você está perdoada. Porque aquela mulher já estava exposta à vergonha. Querido, você errou, conta a verdade para Deus. Se puder restituir, restitui. Se puder consertar, existe um princípio de conserto. Você não deve, para consertar, fazer um estrago maior que você já fez. Então, a lei do perdão é maior, é muito maior, a lei do amor é muito maior do que a legalidade do coração. Não faça mais. Se livre do pecado, é isso, querido. Amém? Vamos orar, eu quero orar pela sua vida. E quero orar por você. E não venha me dizer assim, não, essa palavra não serve para mim, que essa palavra serve para todo mundo. Porque todo mundo pecou. Todo mundo pecou. E a primeira notícia que você dá quando você pecou é que, não pequei não. É gente que não tem um coração amolecido, não tem um coração que diante de Deus ele é arrependido. Enquanto você não se arrepender, você vai achar tudo isso uma bobagem. Agora, você quer uma palavra profética para o teu coração? Abandone isso agora. Porque a tua vida não está prosperando, não prosperou no ano passado e não vai prosperar esse ano enquanto você o quê? Manter o teu pecado em secreto. Abandona isso, confessa a Deus e deixa. Amém? Vamos orar? Queria convidar você a colocar a mão no teu coração. E se você quiser aí na sua casa, repetir uma oração comigo. Diga assim, meu Deus e meu Pai, eu sou teu filho, porque eu tenho uma aliança com Jesus Cristo de Nazaré. E na aliança do sangue da cruz, eu me tornei filho de Deus pela fé, nascido de novo pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero confessar meus tropeços, quero confessar minha iniquidade, eu quero confessar que eu pequei diante dos olhos do Senhor. Eu quero confessar que aquilo que está escondido, que está em secreto,
na minha vida não está escondido do Senhor. Os teus olhos, Pai, veem tudo sobre a face da terra. E eu quero confessar cada um dos meus pecados hoje. E me banhar no sangue da cruz. E eu quero me lavar dessas iniquidades. Eu quero me separar de todo mal. Quero abandonar minha vida de furto, minha vida de crime, minha vida de deslealdade, minha vida de mentira, minha vida de engano, a minha vida de violência, a minha vida de roubo, a minha vida de hipócrita. Eu quero abandonar isso, eu quero viver para a glória do teu nome, Deus. Eu quero me arrepender diante do Senhor, diante do mundo espiritual. Eu quero declarar sim que eu pequei contra o Senhor. Mas eu quero abandonar tudo isso e viver em novidade de vida para a glória do Senhor em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido? Deus abençoe a sua vida. Mas você pode nos seguir aqui pelo nosso canal do YouTube. Se inscreve se você não é inscrito. Deixa o seu like e compartilha essa mensagem. Você que precisa de oração, coloca aqui na descrição do vídeo. Nós temos um time de intercessores que está orando por você. E nós temos dobrado os joelhos para que Deus abençoe a sua vida, amém? Fica com Deus, que receba o perdão do Senhor e uma vida nova em nome de Jesus. Fica na paz, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida, agora e sempre, amém, amém, amém. Fica com Deus, gente, fica na paz.